E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Será que Jesus Cristo pode vir a qualquer momento? Diante dos fatos ocorridos, das guerras, do esfriamento do amor, e aí nos últimos tempos surgiu esse novo vírus na China que tem alarmado o mundo. E alguns, com base nisso, têm dito que Jesus pode vir a qualquer momento, que os sinais já se cumpriram. Mas será que isso é verdade? Será que todos os sinais preditos na Bíblia que apontariam para a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, será que já de fato se cumpriram? Será que Jesus pode vir a qualquer momento? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, fique mais um pouco. Vamos nessa? Antes de falar no assunto, dessa vez eu vou pedir para você se inscrever no canal primeiro. Se inscreve no canal, deixa já o seu like aí, fica atento para depois deixar um comentário dizendo o que é que você acha, né? A gente está aqui num ambiente que a gente pode debater de forma sadia, sem agressões. Mas se inscreve no nosso canal, divulga os nossos vídeos. Estou um pouco negligente com o canal porque estou me recuperando de um acidente e às vezes vem para mim estar sentado, mas Deus tem nos dado a graça. Primeiro é preciso pontuar que há divergências em relação a essa resposta. Muitos vão dizer que Jesus de fato pode vir a qualquer momento, mas particularmente a teologia reformada, nós presbiterianos, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que isso não é possível. Jesus não pode vir a qualquer momento. Isso porque alguns sinais que a Bíblia aponta que seriam importantes e seriam fundamentais, e são fundamentais para a segunda vinda de Cristo, ainda não aconteceram. Se nós lermos 2 Tessalonicenses, a gente vai trabalhar um pouco esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7 ao 12, você vai perceber que existe um grande sinal que é apontado na Bíblia, desde Daniel, que aponta para esse sinal, o sinal do anticristo. Claro que o texto de Daniel apontava para o Antíoco, Epifânio, mas é inegável que há textos que de fato corroboram com essa ideia de que haverá de vir um anticristo. A Bíblia chama de anticristo, o início, o filho da perdição. E esse será levantado pelo próprio diabo, e como o próprio nome diz, anticristo, ele é contra tudo aquilo que Cristo representa. E nós precisamos informar também, precisamos dizer também que várias espécies de anticristos já surgiram na história. Lá em 1 João ele vai falar sobre isso, que anticristos já estão entre nós. Mas o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse ainda não veio. E quando a gente lê o texto de Tessalonicenses, fica claro Paulo falando sobre isso. Vamos para o texto? O texto está em 2 Tessalonicenses, a partir do verso 3, e diz assim: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram que quando eu estava ainda com vocês, eu costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. À luz desse texto, fica claro para a gente que antes da vinda de Jesus, surgirá o homem da apostasia, o filho da perdição, surgirá o anticristo, e ele será, de fato, objeto de adoração. E a gente tem um texto que nos ajuda também a falar sobre isso, que é o texto que fala das bestas lá em Apocalipse. E ele será objeto de oração, ele fará sinais e prodígios, ele será adorado, ele sentará no trono de Deus, ele estará no lugar onde será adorado, ele vai querer tomar o lugar de Deus, na verdade. Ele perseguirá a igreja, haverá apostasia, haverá pessoas que negarão a fé porque serão perseguidos. E aí esse texto se casa justamente porque esse anticristo é ele que vai promover a grande tribulação. A grande tribulação dita lá por Jesus
lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 21. Esse anticristo, ele é uma pessoa, não é um sistema. Fica claro aí que ele é uma pessoa. Ele é chamado de o filho, ou o homem, né? O filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele é uma pessoa. E o texto diz que ele só virá depois que for remover aquilo que o detém. E quem o detém é o próprio Deus. E no tempo certo, ele será liberado. Mas o interessante e importante é que, no fim das contas, no fim de tudo, o texto também deixa claro, e lá em Apocalipse também deixa claro, Apocalipse 19, que Jesus destruirá esse anticristo, que a igreja vai prevalecer. A igreja passará pela grande tribulação. Jesus, lá em Mateus 24, vai dizer isso também, que haverá uma tribulação como nunca antes vista. E se não fosse pelos eleitos, ela não seria abreviada, ela só vai ser abreviada por causa dos eleitos de Deus. Então, essa grande tribulação, a igreja ainda não passou, porque essa grande tribulação ela será de forma geral. Claro que não podemos negar que há perseguição em 50 países do mundo. Você ser cristão corre risco de ser morto, e morrem 8 cristãos por dia. Mas essa grande tribulação, ela será de uma única vez e ela englobará toda a terra, todos os cristãos de uma única vez. E isso ainda não aconteceu. Então, à luz desses textos, nós podemos dizer que Jesus ainda não pode vir, porque a sua própria palavra, ela não foi cumprida ainda. Então, esperamos o levantamento do iníquo, o filho da perdição, o anticristo, que perseguirá a igreja do Senhor, que passará pela grande tribulação, mas com a graça de Deus vai sobreviver à grande tribulação e Cristo virá e derrotará o seu grande inimigo e a igreja ela reinará para sempre com o Senhor. Claro que não podemos negar que há sinais que estão se cumprindo, há sinais que se cumprem. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe isso, né? Sinais que já estão se cumprindo. As guerras, o esfriamento de amor. Não podíamos dizer também uma certa apostasia já está presente, né? Mas essa grande apostasia ainda não aconteceu. E também guerras, rumores de guerra, fome, miséria, enfim. E infelizmente isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade. Talvez menos para a gente, mais para outros. Mas esses sinais importantes como o anticristo, como a grande tribulação, ainda não aconteceram. E por isso Jesus não pode vir a qualquer momento, porque ele ia ser contra a sua própria palavra. Tá certo? Então, o importante é a gente saber e entender que Cristo virá. E crer nisso, e viver a vida baseada nessa verdade de que ele virá. Aquele que vem, conforme diz lá em Hebreus, aquele que vem virá. E ele virá. E ele virá, e isso deve gerar no nosso coração descanso por saber que a nossa morada eterna não é aqui, descanso por saber que no fim da história, e a história está concorrendo, está indo em direção ao próprio Cristo, todas as coisas culminam no próprio Cristo, no fim da história nós venceremos. Nós seremos vencedores. A igreja de Cristo vai prevalecer. Isso deve gerar no seu coração, menos amor a este mundo, mais anseio pela eternidade, mais anseio pela vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Possamos ter o nosso coração mais ansioso por esse dia e menos enraizado nesta terra, menos enraizado nas coisas deste mundo. Penso eu que a igreja do Senhor tem ansiado menos por este dia. E às vezes tem faltado fé na igreja do Senhor, de não viver nessa perspectiva da eternidade, nessa perspectiva da segunda vinda de Cristo. Ele já veio a primeira vez, ofertou salvação e ele virá pela segunda vez, trazendo juízo, julgando os vivos e os mortos, e para a glória de Deus, ele virá resgatar a sua igreja e estabelecer o seu reino para sempre. Que possamos viver a nossa vida crendo nessa verdade e pautando a nossa vida a partir dessa verdade. Que Deus lhe abençoe.